Olá, gente, boa noite. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sejam bem-vindos a mais um Mecanismos da Mediunidade. Estou aqui eu, meu amigo Gilson Pimentel, para falar um pouco com vocês. Boa noite, Gilson. Boa noite, Júnior. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Aqui de novo. Hoje nós elencamos aí um tema para falar um pouquinho sobre exorcismo e desobsessão, né, gente? Esse tempo que nós vivemos hoje, de tantas angústias, de tantos ataques espirituais, de tantos problemas emocionais e desequilíbrios vibracionais, é bom a gente entrar um pouquinho nessa seara para que a gente possa detectar isso em nós, né? E em pessoas próximas, sei lá, um marido, um filho, alguém assim, e você, de uma certa maneira, conseguir interferir nisso, né, Gilson? Exatamente. E é interessante a gente pensar primeiro o que é uma obsessão, né? É verdade. Quando a gente fala de uma obsessão, quando a gente fala de um trabalho que é feito justamente de limpeza, de proteção, é bom a gente entender como que começa, né, Júnior? É verdade. Que, quando a gente fala, inclusive, né, você estava comentando agora, fazer exorcismo. O exorcismo é a desobsessão. E dentro da Igreja Católica, por exemplo, durante muitos séculos, ele foi trabalhado como uma forma de ajudar as pessoas a lidarem com espíritos muito difíceis, cobradores muito difíceis, ignorantes demais, né? E que vinham com muita força, com muita veemência, né, cobrar aqueles que estavam encarnados, né? É verdade. A gente está esquecendo aqui, Gilson, de falar uma boa noite pro pessoal ali, ó. Olha lá, o Ricardo já falando que não vai falar dele. Boa noite, Flávia Reis, Juvelina Silva, Elza Elskelsen, a Melissa, a Jerusa Teles, todos vocês, gente. Maria Givalda. Maria Givalda, né? E é isso aí. E dando seguimento a essa questão de desobsessão, a essa questão que a própria Igreja Católica desenvolveu como um método lá de retirar, de expulsar o espírito, de uma certa maneira afastar aquela vibração da pessoa. Isso, gente, ocorre até hoje. Quando você às vezes vai numa uma igreja evangélica também tem esse tipo de coisa. Eu não sei se chama exorcismo dentro da igreja evangélica. Nos centros espíritas, espiritismo, também tem a questão da desobsessão. É ali conversado, é ali questionado o espírito, doutrinado o espírito. E a gente vive, né, nesse mundo dotado de tantas energias, de tantas idas e vindas de espíritos conscientes e inconscientes. E a gente, de uma certa maneira, sempre está ali suscetível a sofrer algum tipo de influência dessas vibrações. Ainda mais num ponto, né, Gilson? A gente percebe que a Terra ela tem um ponto de transição hoje importante, né? Você vê que muita coisa está mudando, você vê que a tecnologia está chegando num ponto absurdo aí de avanço. Não sei se você... A última agora, eles inventaram um chip para as pessoas que têm problema de controle motor, conseguir, através desse chip, fazer os estímulos. Tá? Olha onde a gente já está chegando, né, gente? Começaram com muitas cirurgias em cérebros de macacos, né? Para conseguir chegar a ter esse controle hoje. Então, isso tudo incorre, gente. A gente é espírito, a gente tem a nossa parte espiritual e é bom a gente se localizar aí no meio de todas essas formas que tentam, às vezes, desequilibrar a gente, né, Gilson? A dona Márcia, ela está comentando aqui alguns pesadelos com determinados espíritos, né, que vêm assediando ela também, e que ela não sabe o que significa. Muitas vezes, quando a gente vê esses espíritos em desdobramento, né, que nós estamos desdobrando, nós sabemos que nós trazemos do passado cobradores, né? É verdade, Júnior. E quando tem esses processos de obsessão, e depois, logicamente, é necessário uma desobsessão ou um exorcismo, né? Ou como chama na igreja evangélica, de afastar demônios, afastar espíritos. Isso, eu não me né? lembrava, não me recordava. É porque justamente nós trazemos do passado muitos outros irmãos que discordam da gente do que nós somos hoje. É verdade.
Espíritos que, por exemplo, até eu estava vendo uma história, um grupo de pessoas, por exemplo, que eram 7 espíritos que viviam fazendo determinadas coisas erradas, sempre juntos. Então, assaltavam, roubavam, bebiam, estupravam, faziam toda aquela discórdia, aquela coisa ruim junto. Aí um deles, por exemplo, quis sair daquele grupo. Não queria mais viver daquele jeito. Encontrou uma pessoa, essa outra pessoa tocou tanto o coração dele, que ele quis sair, né, daquele grupo. Quando ele quis sair, os outros não deixavam, né? E começaram então a persegui-lo. Por quê? Porque ele só queria sair daquele grupo. É verdade. E um desses, por exemplo, quando por algum motivo ele desencarna e depois reencarna tentando corrigir os seus erros, aqueles que ficaram no plano espiritual não aceitam. E vão muitas vezes tornar perseguidor daquele espírito simplesmente porque ele fazia parte e agora não faz mais. Não é? É verdade. E aí a gente pergunta, por que a espiritualidade deixa isso acontecer? Porque aquele que melhorou tem uma função agora dele tentar se corrigir e ajudar os seus perseguidores. Então a gente vê que não existe nada que aconteça que não tenha a bondade de Deus, né? É verdade. O exemplo de um torna-se o remédio para poder curar o outro que ainda está doente, né? É verdade. E isso se assemelha muito com a própria trajetória da nossa encarnação, né? Se vocês olharem e perceberem direitinho, hoje, por mais que o ser humano ainda seja ruim, hostil, primitivo, egoísta, tal, gente, já melhorou um pouco, já melhorou um tanto. Porque os seres humanos lá na Idade Média, na época da Inquisição, até antes disso, na Idade de Cristo, gente, era uma coisa terrível. As pessoas não tinham, a vida quase que não tinha valor. As mulheres, então, eram tratadas de maneiras assim que não dá para imaginar, né? Então, a gente tinha ainda um instinto material muito forte, né? Exatamente, Animal muito forte, né? Então isso mudou muito. Então, hoje, eu acredito que num futuro as obsessões sejam de maneira diferente. Hoje a gente vive, às vezes, uma obsessão dessa época. Eu acho um que acerto para no futuro, essa época, né? Eu acho que no futuro são as auto-obsessões que vão falar mais forte, né? Eu também concordo, Gilson. Porque aí as pessoas já não vão ter tanto inimigos, mas elas vão ter seus inimigos íntimos ainda, que elas vão tentar vencer, controlar, né? Exatamente. Os seus próprios anseios, Isso. suas próprias arrependimentos e por aí vai, né? Vamos falar disso também. A dona Márcia, que falou agora dos pesadelos, ela disse que desde os 7 anos de idade ela enfrenta essas questões de obsessões, né? E os espíritos chegavam a se materializar ao lado da cama, puxando o cabelo, tapando boca e assim por diante. Isso acontece, dona Márcia, quando nós somos médios de materialização, tá? É bem provável... A gente ia falar um pouquinho disso hoje, né? É bem provável que você seja também médium de materialização. E quando nós somos médios de materialização, a gente produz uma substância chamada ectoplasma, que é a substância que os espíritos se utilizam para movimentar objetos da matéria, tá? Então, é um assunto que nós estamos preparando para os próximos programas para trazer também. Mas é interessante entender que quando esses espíritos têm algum tipo de atitude para mexer com a gente, é que a gente tem um compromisso de ajudá-los de alguma forma. É o caso das irmãs Fox. Aquele espírito que ficava batendo, né? Exatamente. Na parede para conversar com elas. O trabalho delas fez com que aquele espírito se libertasse da casa, que ele tinha desencarnado ali há muito tempo. Olha lá as irmãs Fox ali. E esse espírito não tinha ideia de como fazer a transição espiritual dele para outro plano. Então, às vezes, a pessoa encarnada, que é no caso da Márcia Silva aí, ela tem ali um dom mediúnico, né? Às vezes inconsciente, de prover toda essa condição. Mas como a inconsciência ainda fala mais alto em relação a isso tudo, você não consegue prover ali o estado e nem o cenário para que resolva aquela desobsessão. Então, o que a gente fala, né, Gilson? O estudo de evangelho, de livro dos médiuns, essa coisa toda, é muito plausível, é muito indicado. Você fazer prece, fazer oração, você fluidificar uma água, borrifar aí no teu quarto, até você chegar ao entendimento de prover uma solução
para essa questão obsessiva aí que você tem e que muitas pessoas também têm, né? Isso não é uma coisa muito incomum, não, né, gente? Né, Gilson? E essas pessoas que têm essa sensibilidade maior, né? Percepção dos espíritos, sonhos, vidência, é importante você entender por que tudo isso manifesta em você. Nada acontece por acaso. E quando a gente tem essa sensibilidade maior, a gente tem um compromisso de usar isso para o bem, né? Todo obsessor, quando aproxima de nós, É verdade. é por um motivo benéfico, não maléfico. Até uma pessoa perguntou, né? Qual que é o lado bom da obsessão, né? A obsessão, gente, é a aproximação de seres que muitas vezes nem sabe que pode se ajudar, às vezes até se odeiam. Exatamente. Mas que a espiritualidade coloca perto um do outro para a gente se ajustar, né? Para a gente corrigir. Essa condição, às vezes, de obsessão, provê a você uma busca, né? Você busca aprender, busca resolver, busca entender tudo aquilo que você está sentindo. Assim, vocês podem até falar aqui, gente, quem que nunca sentiu, nunca viu vulto? Quem que nunca sentiu um toque? Quem que nunca sentiu que tinha alguém olhando para você? Gente, se vocês pararem para ver essas coisas, é muito comum. É que a gente, às vezes, não dá crédito, não dá credibilidade. A gente fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Quem que não... Na minha... Bater porta, apagar luz... Não sempre. Você está assistindo um filme, né? Acontece sim, gente. Você está assistindo um filme, eles ficam ligando e desligando a luz. Fica ligando um aparelho de som na sua frente, né? Quem nunca, né? Eu sei o que é. Olha que interessante. Tem algumas perguntas. Eu estou gostando que o pessoal está colocando bastante pergunta hoje. O obsessor do filho. Isso é bom. A dona Geralda pergunta, o obsessor do filho viciado, né, que faz ele se viciar em álcool, faz com que ele fale sozinho. Na verdade, não é sozinho. Ele fala com aquele que ela não vê. Não Exatamente. É como se fosse... Desculpa te interromper. Sim. É como se fosse uma possessão, né? Incorporação é uma coisa permitida e permissiva. E possessão não. O espírito ele se aproveita de todo aquele estado inconsciente, mas favorável magneticamente, e ele toma conta. E ele se manifesta e fala... E até faz, às vezes, muitas besteiras, né, Gilson? O seu Marcelo diz que a vida dele também está muito sem sentido. Ou seja, ele possivelmente não tem perspectiva, né, do que vai fazer e por que vai fazer. E quando a gente fica assim, a gente fica sem chão, né? Sem saber o que a gente vai fazer também, né? E nessas lives, enquanto a gente está aqui conversando, a gente tem os nossos irmãos espirituais que vão trabalhando as informações para ajudar a gente a trazer um rumo. A gente saber exatamente o que a gente vai fazer, qual caminho a gente vai seguir. Então, seu Marcelo, se puder, acompanhe a gente até o final do programa, tá bom? Tenho certeza que a espiritualidade vai trazer algumas informações que são específicas para o senhor achar o rumo que o senhor precisa. O Marcelo, eu já vi ele, acho que aqui com a gente, em outras lives, e ele está num processo de despertar, de percepção e de busca. Ele já está conseguindo perceber algumas coisas e até perseverar em outras. Que bom. Às vezes o despertar ele não pode ser assim, ó, pá, que às vezes a gente mesmo não aguenta você ter uma virada de chave tão brusca, né, tão abrupta. Então você vai ver, as coisas vão melhorar na tua vida. Você, quando você vê o positivismo, quando você entende as questões espirituais, emocionais e você vai controlando isso, já vai te ajudar muito. Só o fato dele estar aqui na live, ele digitou lá a pergunta dele, ele falou, isso tudo já provoca toda uma reviravolta vibracional na vida das pessoas, né? Exatamente. A dona Solange está perguntando qual que é a diferença entre espíritos e obsessores. Como é que a gente faz para distinguir quando é um espírito, acho que é bem essa a pergunta dela, e quando é um obsessor? Então, na verdade, são espíritos, né? Um obsessor também é um espírito. Só que um obsessor, ele é munido de uma inconsciência muito grande, às vezes ele é munido de vingança, cobrança, ou até ruindade mesmo, né? Já um espírito dito um pouco mais consciente, ele não tem essas prerrogativas tão negativas, né? Então, essa é a diferença, tá, gente? O obsessor, ele tem esse lado
negativo e pesado em muitas áreas, ou em muitos tipos, em muitas épocas. Tem espírito obsessor que é extremamente antigo, tem espírito obsessor que é recente, de alguém que faleceu, por exemplo, ontem. Então tem tudo, gente. A gente às vezes precisa considerar o nosso conhecimento espiritual de uma maneira bem abrangente aqui para a Terra, porque a gente já encarnou, desencarnou várias e várias e várias vezes. Já esteve ali na Índia, Egito, China, de repente. Você tem um obsessor chinês. É interessante, antigo, né? É interessante. A dona Jutopic, a dona Nair Santos estão ali conversando com a gente também. E eu vejo que muitas pessoas veem algumas coisas em sonhos, né? Sobre essa questão da obsessão, ou sobre alguns espíritos que às vezes vêm de preto, né? Vem às vezes o espírito caminhando pela casa, filhos que às vezes têm sonhos, pesadelos. Eu lembro do meu irmão, por exemplo. Meu irmão não conhece aqui a casa, nunca veio aqui na casa, né? Mas eu lembro que quando ele era pequeno, ele sonhou, eu acho por uns 10 ou 15 anos, de uma bruxa correndo atrás dele. E ele sempre falava, olha mãe, pai, eu sonhei com uma bruxa. E aí eu não conseguia correr. Eu tentava correr e não saía do lugar. E essas perseguições, né, também trazem, né, Júnior, lembranças de situações que nós vivemos no passado e que estão guardadas na nossa memória também, né? Quantas pessoas não foram perseguidas pela Inquisição? Quantas pessoas não foram perseguidas na Segunda Guerra Mundial, na pelo Segunda Holocausto, Guerra, aquela questão do Holocausto. não é? Quantas pessoas não perseguiram outras também? Exatamente. Né? Então, os sonhos, eles podem trazer, assim, algumas pequenas lembranças, alguns fragmentos dos registros que trazemos nas vidas anteriores também. E importante também, Gilson, muitas vezes a gente tem traços de vivências que a gente não faz nem ideia e nem teve contato com o tipo da informação, né? Eu costumo dizer que aqui, por exemplo, no Ocidente, né, América, as Américas, a gente tem muito pouca informação lá do Oriente, né? Da Mongólia, da Rússia, da Ásia, da Eurásia e todos aqueles países que tem lá, que é muito maior do que aqui. E fatalmente, muitos de nós já estivemos encarnados por ali, né? Naquela época de Gengis Khan, na época de revoluções russas, por aí Olha, vai, né? a gente Não comentou até esses dias, Júnior, você está falando de obsessão, desobsessão, a gente tem que entender que existe uma causa, tá? O que é a desobsessão? É uma forma de você desconectar fluidicamente os espíritos que estão ligados. Quando há um obsessor ou um processo de possessão, que é ainda o estágio mais avançado, criou-se uma ligação física entre o encarnado e o desencarnado. Começa com uma ligação mental, vai para uma ligação emocional, depois vai uma ligação de fluidos realmente, onde um não consegue se desvincular do outro. E nos processos de desobsessão que a Igreja Católica, por exemplo, sempre fez durante muitos séculos, ela via, por exemplo, que o espírito estava tão incorporado na pessoa que o espírito ali gritava, xingava, esperneava, mostrava toda a sua raiva, toda a sua fúria, né? E os padres, os bispos, os religiosos usavam de água fluida, inclusive tem alguns livros dentro da Igreja Católica para esses padres ou esses bispos que têm essa função específica de desobsessão, né, de limpeza, que eles têm que justamente usam alho, usam água fluidificada, usam plantas como a arruda, a mirra também de limpeza, e orações. Em uma dessas orações, até o cigano Dom Carlos Ramírez pediu que repetisse na programação, pensando no Brasil, na desobsessão do Brasil. Sim. Porque o Brasil ele também está fortemente influenciado por determinados espíritos que vão ganhando terreno nas consciências que não têm um conhecimento mais vasto sobre a lei espiritual. Então você vê, por exemplo, ele pediu para fazer a oração de São Bento, que é uma oração de exorcismo. É verdade. Né? Inclusive da época medieval ainda, que eles usavam orações desse tipo.
E me fez lembrar também que uma vez o cigano Dom Carlos Ramires pediu que a gente fizesse a oração do Pai Nosso em latim. E era utilizada para vários atendimentos, quando os espíritos estavam em situações muito impregnadas com o encarnado, né? Então a mãe vinha pedir ajuda por um filho, pelo marido, pelo irmão, pelo um parente, e era orientado para que eles fizessem, os parentes, a oração do Pai Nosso em latim. E uma vez perguntando para o Ramires, né? A gente sempre foi curioso, por que era em latim? E ele estava dizendo que naquela época que Jesus chega à cidade dos Gadarenos, né? Quando ele chega lá, aparecem alguns homens endemoniados. O que é o endemoniado? É com a presença de obsessores. E eles tinham uma forte influência dos obsessores, né? Sentiam forte influência. Então, quando Jesus chega, diz o cigano Dom Carlos Ramires que Jesus fez uma oração em latim. Por isso que eles saíram e foram para a manada de porcos, né? E eu fiquei pensando, puxa, o Pai Nosso em latim, por que ele fez em latim? E qual que foi a resposta dele? Justamente porque aqueles espíritos que ali estavam falavam latim. Latim, exatamente. Porque eram imperadores romanos, olha que interessante. Sacerdotes, né? Sacerdotes e gladiadores. Então toda aquela fúria daqueles espíritos estava impregnada, se não me engano, em 3 homens que viviam ali, na cidade dos Gadarenos, que eram presos, eram acorrentados, mas eles sempre arrebentavam as correntes. Dormiam seminus em cemitérios, né? Não tinha nenhum tipo de higiene, não tinha nenhum tipo de sanidade mental, totalmente loucos. É verdade. Então você vê a importância dessas orações desde aquela época e agora também. Exatamente. E o Ramires pedindo por orar pelo Brasil, é porque muitas leis estão sendo votadas em escondido das pessoas. Estava comentando hoje com uma pessoa aqui, a lei que eles estão querendo aprovar agora no Brasil, da criança não ter mais um registro, o gênero, se é homem ou se é mulher. Então a criança sair do hospital logo no seu nascimento, sem identificar qual é o seu sexo. Para que quando ela crescer, ela escolher qual é o sexo que ela vai querer ter. Ou seja, eles vão incutindo a ideia de que tem que mudar. Que o que tem não está bom, né? Então eles não pensam assim, olha, os que querem mudar é um ou outro. Não, eles querem já que a maioria já pense assim, como uma forma de colocar na consciência que tem que mudar, ou seja, gerar uma insatisfação coletiva desde o nascimento. É verdade. Mas a diversidade é uma coisa que reina muito ainda. Tem, mas é aquilo que a gente falou, você tem que entender, né? Exatamente. Então, entender. As pessoas não são iguais. Não adianta em cor, às vezes em crença, em muitos aspectos. Então é importante, né? A gente cultivar sempre aí a diversidade. E essa questão obsessiva que você estava falando de Jesus, dessa época que ele fez ali a oração em latim, até mesmo para afastar aquelas legiões de espíritos. Gente, isso talvez não exatamente da mesma forma, mas acontece hoje em dia. Só que hoje a gente tem outros meios, outros caminhos, outras formas das pessoas darem entrada para essas formas obsessivas. Coisas mais leves que vão se acumulando. A gente percebe uma pessoa, às vezes, que ela está muito depressiva ou que ela está muito agressiva, né? Se você, às vezes, vai nessas casas que tem gente, manicômio, esse tipo de coisa. Gente, o que tem de gente lá que precisa de tratamento espiritual, que também precisa de dar continuidade a algo psiquiátrico, mas que toda essa parte espiritual e espiritualista e de uma consciência grande vai ajudar a cada um de nós. Eu estava lendo ali, Gilson, uma pergunta da Juvelina Silva. Ela falou que a filha de 17 anos dela veio um homem, parece que de preto, tal, ele persegue ela e ela não consegue dormir direito. Ela falou: o que pode ser isso? Justamente, isso pode ser uma questão obsessiva, uma questão de cobrança, uma questão que você resolve desenvolvendo
o seu sensor mediúnico, a sua consciência espiritual e espiritualista. Quando você passa a dominar as vibrações através de oração, de prece, até mesmo de positivismo e de sabedoria, gente, é como se você construísse muros e como você subisse degraus e você não fica mais ao alcance de certas formas que podem ali te atrapalhar, te puxar para baixo, ou até mesmo tirar a sua direção, né? A gente vai, através de consciência, se desenvolvendo dentro dessa forma de você resolver os problemas espirituais e espiritualistas que a gente vai se debatendo durante a vida. Às vezes você tem um emprego que não está bom, você tem um relacionamento que não está bom. Às vezes aquela pessoa ali, ela pisa muito na bola com você. Às vezes tem questões que são, de fato, espirituais só para te provocar. Pode acreditar ou não, mas tem, gente. Porque coisas que às vezes a gente não acha muita explicação, se a gente parar para refletir e até pedir uma menção de sabedoria para esses grandes e bons espíritos, você acaba tendo uma forma de entender essas agulhas que a vida vai trazendo para a gente, né, Gilson? Exatamente. A dona Leni Aparecida, ela pergunta se quem fuma e desencarna vai para o umbral. Acho que todo mundo vai para o umbral, né? A diferença é quem encontra lá e o estado que fica, né? É assim, ó, gente, o umbral não é de todo mal. O umbral é uma zona intermediária. É lógico que existem vários níveis, né? Por exemplo, uma pessoa muito ruim, assassino, sei lá, é um tipo de umbral. Mas uma pessoa que tem um vício, que cometeu esse tipo de coisa, é um outro nível de umbral. É uma zona intermediária, que ela não é nem uma zona espiritual das colônias de tratamento, de regeneração, mas também não é a Terra mais. Então, às vezes, você precisa permanecer ali, naquela situação, naquela região, até você tomar alguns tipos de consciência para que você possa sair dali, ser resgatado, ser convidado a se direcionar aos outros lugares. O seu Éder, o que ele está falando? O seu Éder Santos, o Júnior, lê para nós. Opa, saiu? Retratar. Ah, tá. Ele estava dizendo aqui, a mensagem dele, que quando ele começou a fazer o evangelho no lar, mudou totalmente a vibração da casa dele. Ele não sente mais as presenças ruins que ele sentia antes. Ou seja, ele mudou a frequência, a vibração do lar, né? E a vibração da casa mudou. É o que a gente estava falando aqui um pouquinho, que eu já falei muito. Você muda a tua consciência, a sua forma de ver, de pensar e de agir. Cara, a vibração vai mudar e tudo aquele magnetismo em volta também. Então, às vezes um obsessor que está ali há muito tempo, ele já não consegue mais chegar perto de você ou da tua família. E uma coisa, gente, que me fez entender mais também, que aí passando aqui, olha lá, ele colocou aqui, ó. Ah, tá. Aqui. Ah, tá. Do evangelho. Quando iniciei o evangelho, no lar aqui em casa, muitas coisas mudaram. Vibrações baixas se dissolveram e eu já não sinto mais presenças negativas. Tenho feito o evangelho diariamente antes de dormir. Olha que coisa boa. Muito bom. A gente vê nesses casos de desobsessão, gente, que a misericórdia de Deus, ela é tão perfeita, né? Que ela justamente faz com que nós, de alguma forma, aproximemos ou eles da gente, desses espíritos, para que a gente justamente possa quebrar esses elos ruins, essas vibrações ruins. Eu estava ouvindo a mensagem do cigano Dom Carlos Ramírez, que passou agora há pouco. Maravilhosa, inclusive, né? E ele fala justamente disso, né? Da gente lavar os pés dos nossos pseudo-inimigos. E esses pseudos desafetos, inimigos não, desafeto que ele usa. E esses desafetos também lavarem os nossos pés para a gente tirar esses ranços, tirar esses sentimentos. E por que antes você falava, por exemplo, né, Júnior, de uma desobsessão, que é o que a gente fala muito hoje, e antes se falava, por exemplo, dentro do catolicismo, de outra forma, exorcismo. Né? Porque o exorcismo, ele tinha a função, por exemplo, de afastar aquele espírito que em nenhum momento ele queria se afastar. Exatamente. Né? Ele grudava vibracionalmente na pessoa e fazia a possessão.
Exatamente. Conforme a gente foi evoluindo e reeducando os nossos espíritos, porque aquela pessoa que era obsidiada no passado, ela também trazia os erros dela. Exatamente. E é por isso que ela era obsidiada. Né? Por isso que ela era obsidiada. Ela provia ali todas as portas de comunicação e de atração com aquele espírito que estava lá manifestado nela. Então, né? você imagina, por exemplo, se no passado eu era dono de um prostíbulo. Nossa. Não é? E ali, por exemplo, as pessoas que a gente vê as histórias desses prostíbulos, até naquele filme de Maria Madalena, a série Maria Madalena, mostra bastante isso. As mulheres eram colocadas ali muito à força. Sim. Não porque elas queriam, muitas delas eram jogadas para viver ali por imposição. Aí você imagina quanto ódio, quantas doenças não pegaram, não é? Quanto sentimento de raiva, de ódio. Não foi ali acumulado. Não foi acumulado. Você pega a história, por exemplo, romana, onde você vê Calígula, as barbaridades que Calígula fez, de atrocidades, de sexo, de matar outras pessoas, a história não esqueceu. É verdade. Não é? Tudo o que aconteceu ficou registrado na mente e nos corações daqueles que sofreram aquelas atrocidades. E quanto tempo levou ou ainda está levando para esses espíritos perdoarem os seus algozes? E infelizmente, ainda hoje tem ainda o tráfico de pessoas. Sim. Tem muita investigação em relação a isso. Então as pessoas têm que ficar esperto com essas coisas, né, Gilson? Porque ainda tem gente. Ainda vivemos num mundo hostil e primitivo. Tem muita gente boa, tem muita gente com amor. Mas ainda tem muita gente que tem valores assim completamente torpes. E voltando, quanto tempo leva para você tirar uma... Por exemplo, se você foi, por exemplo, um dono de um estabelecimento desse e você proveu toda essa forma de juntar essa negatividade, cara, é uma coisa assim que ou uma pessoa, por exemplo, que era de uma clínica de abortos, por também, exemplo. E coisas do tipo, né? Ou pessoa que eram torturadores, que tinham antes, que torturavam pessoas por dinheiro, pessoas que escravizavam filhos dos outros. Exatamente. Gente, a gente teve maldade no mundo a dar com pau. Tem ainda, mas teve... Não é? Teve coisas muito pesadas. Está pesado. melhorando, mas melhorando. Tem muita coisa. E aí você imagina, esses espíritos... Eles precisam de muito tempo para poder limpar essa energia. Exatamente. E aí, desculpa, só falar um negocinho. Não, pode falar. E a Igreja Católica, ela, vamos dizer assim, ela, de uma certa maneira, ela começou uma percussão nisso. Ela iniciou com o tal do exorcismo. Que ela faz o tal do exorcismo não é de hoje, né? Desde ali da época de Jesus, né? Através da oração, tudo. Só que não era uma coisa mais consciente. Hoje a gente percebe que o exorcismo, o trabalho de desobsessão, ele é como se fosse um plano, porque ele explica, ele resgata, ele coloca cada espírito ali dentro de uma forma de tratamento, ele faz um trabalho de outra maneira, um trabalho bem mais consciente com a pessoa encarnada e também com aqueles que estão ali presos através dos atos que aquela pessoa teve, não nessa vida, mas nas outras, igual você falou, né? Carolina Rosa V. Miller. Enquanto uma pessoa fica num quarto escuro, sem sair por anos. Gente, tem obsessão, tem depressão, tem problema psicológico, pode ser que tenha problema psiquiátrico. Uma pessoa dessa, ela precisa ser observada e ajudada, né? Tirar ela de lá com ajuda, com prece, com... alguma coisa física mesmo, mas precisa fazer alguma coisa. Nem tudo é físico, mas também nem tudo é espiritual. Mas tudo é passível de você ter uma ação e melhorar aquela condição, seja ela espiritual, emocional, psíquica, qualquer uma. Então, faz tuas preces, coloca o nome dessa pessoa no livro de oração virtual que a gente tem no nosso site. E ao final, hoje, eu não sei se você tem contato com essa pessoa, se você só está fazendo uma pergunta. Mas se você tiver uma pessoa nessa condição, faz uma água fluidificada para ela hoje, aqui. Se ela não quiser tomar, que provavelmente não vai querer, né? Mistura água com suco, com você alguma coisa. Você esparge lá no quarto dela, joga no chão. A Cris Degani diz que ela faz oração em aramaico do Pai Nosso no trabalho, porque o clima está pesado. Você está certíssima, dona Cris. Pode fazer sim, que a oração em aramaico é uma oração belíssima.
trazida por Jesus. Inclusive, né, o Pai Nosso foi feito em aramaico, né? E é uma forma da gente também trabalhar a limpeza dos ambientes, tá? E você falou da questão do tempo, né? Quando a gente fala a questão de desobsessão, de exorcismo, quando é feito o trabalho da projeção astral, que é feito aqui na casa, o Gilberto, outras pessoas também fazem, quando o médium ele entra no estado de concentração, é mostrado para ele alguns flashes, algumas imagens. E muitas imagens são muito pesadas que são mostradas. São muito pesadas. E é até difícil para o médium tentar transcrever sem fazer com que as pessoas se choquem tanto. Eu peço para não ter consciência e ver, porque são coisas muito pesadíssimas. Pesado. E aí, por exemplo, eu estava comentando, acho que na segunda-feira, com o pessoal aqui, que eu assisti uma reportagem, uma entrevista do Divaldo Franco, sim, e ele falava justamente de uma história com o Chico, que eu contei aqui, acho que na segunda, resumidamente. Tá. Era uma mulher, né, que ficou enclausurada porque casou obrigada, né, com o marido, sofreu muito, que o marido era muito ciumento, muito violento, possessivo, machista, queimou a mulher com aquele ferro de marcar gado, queimou na parte íntima ainda, e uma pessoa muito ruim. Aí você imagina, né, por quanto tempo às vezes vai gera... se construindo isso. Exatamente. Né? E aí então essa mulher, ela tem uma filha, a filha depois cresce com ela, quando fica adulta também é casada forçosamente com uma outra pessoa e tem uma filha. Então essa primeira mulher, ela acabou tendo uma netinha, só que quando essa netinha nasceu e a filha pegou no colo a criança, era uma criança totalmente deformada. O rosto, o corpo, todo contorcido, todo defeituosa. E a mãe, né, jovem, vendo aquela criança daquele jeito, ela teve tanto horror à criança que jogou a criança pela janela. E a avó, ela comovida com a criança, ela pega a criança e foge no meio do mato. E essa mulher é conhecida em Minas Gerais, né, muito antigamente, que era uma mulher que andava com uma criança muito feia, pedindo esmolas na rua. E virou uma lenda em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E aí o Divaldo vai contando, né, que quando o Chico era pequeno, ele ouvia da mãe que tinha uma mulher, que eu não lembro se era, acho que era Conceição, me perdoe se eu errar o nome, tá? É que ela falava assim, olha, a minha vida é difícil, mas difícil mesmo é a vida de fulana. Que era essa mulher que cuidava da netinha toda deformada. Sim. E aí o Chico ouviu isso a vida inteira. E quando o Chico cresceu, ele descobriu que essa mulher ainda morava no meio do mato. E ele tinha um amor tão grande pelas duas, que sempre quando ele podia, ele saía de Pedro Leopoldo e ia lá visitar essa mulher. E essa mulher criou essa menina no meio do mato, trabalhando como lavadeira. E ela conheceu a mãe do Chico assim, lavando roupa na beira do rio. Né? E aí ficou sabendo da história dela. Chico conta que quando ele ia para lá, ele era tão comovido com as duas que ele ficava penteando o cabelo dessa menina que era toda deformada. E ela era, além de deformada, cega, surda e muda. Aí você fala, puxa, por que Deus deixa, né, uma criança nascer nessa condição? E a mãe, por que a mãe deixou a criança nascer assim? E, na verdade, a avó foi a única que teve amor para cuidar da criança naquele estado. E ela cuidou, para você ter ideia, até a criança ter mais de 70 anos. Nossa. E a avó já estava com 90, acho que 94, 97 anos, quando essa netinha desencarnou com 70 e poucos anos. E aí, então, o Chico leva a avó para morar em Pedro Leopoldo, né, até o final da vida dela. E por que eu estou contando essa história? Por que estamos falando de desobsessão? Porque ela estava nesse estado, porque era um espírito da Inquisição, que tinha matado muita gente, queimado muita gente, feito muita coisa ruim. E além da Inquisição, ele falava também que ela também tinha participado, lá na época do cristianismo, perseguindo e matando os cristãos. Os romanos. Então você vê, dos romanos. E ele fala, inclusive no livro Ave Cristo, nós vamos entender por que ela estava daquele jeito. E ali é narrado, né? Todas as situações de perseguição
que era feito com os cristãos. É uma história muito reflexiva. E isso traz para a gente a necessidade, traz para a gente, mostra, né, que quando a gente se espiritualiza um pouco, quando a gente está aqui nesse canal, a gente está aqui conversando com vocês com a gente percebe que é preciso, né, a gente ter essa consciência de espírito, espiritual, vibracional, oração, prece, religião, história, sabedoria, né, para que a gente possa se localizar dentro da nossa encarnação. Né, Seu Helder, ele lembra, o nome da mulher é Dona Lia e a neta é Dona Maria Conceição. Então essa história é muito interessante. Aí a gente imagina, um espírito que fez muita maldade a muita gente, perseguiu, matou e tinha prazer até naquilo que fazia. Se ele, por exemplo, tem ligações com outras pessoas e ele está reencarnado, e aí vem um assunto interessante, Júnior. Sim. Uma vez foi perguntado, acho que foi por Chico, por que determinada pessoa nascia nessa condição tão deplorável, né? Tão difícil. E aí Chico respondia, se foi Chico ou foi Emmanuel, que respondia o seguinte: era a única maneira de despistar os seus obsessores. Porque os obsessores não conseguiriam encontrá-lo e nem perceber força nele para lutar. Entendi. Porque quando você reencarna bem, com saúde, uma condição normal, né? O obsessor te encontra e fala, já que você está todo bonitinho nessa vida boa, vou fazer da sua vida o inferno. Exatamente. Mas quando ele vê que o outro já está sofrendo, né? Ele fala, bem feito, vira as costas e vai embora. Ele não continua ali insistindo no mal, porque ele já vê que outra pessoa já está sofrendo por si só. O obsessor, ele sempre quer vingança. Exatamente. O obsessor, ele sempre quer cobrar que o outro sinta a mesma dor que ele está sentindo. Então, eu sofri, você vai ter que passar pelo que eu passei. Você fez minha família sofrer, você vai ter que passar o que a minha família passou. Mas é igual esses irmãos aqui vêm e explicam pra gente, né? Uhum. Esses trabalhos de desobsessão, eles são justamente uma forma de você explicar, negociar, fazer o teu sacrifício para que esse mal que você fez, às vezes, numa vida passada, essa sua conta que não está fechada em relação a essas formas obsessivas, seja entendida através desses trabalhos, né? Desses trabalhos metafísicos, de uma vela acesa, de uma oração, de uma flor, de um local elegido, de um horário também, o qual vai ser feito ali o ritual. Né, exatamente. Por isso que a gente tem esses rituais, né? Uhum. O dos 7 santos, tem as desobsessões normais, tem todas essas formas que a gente, vamos dizer assim, gente, a gente, de uma maneira consciente, a gente consegue ir lá, através desses representantes espirituais, ir lá para esse seu, de repente, algoz que está te cobrando, explicar para ele, trocar, barganhar, eles fazem de tudo, né, o Gilson? E aí melhorar essa condição da vivência atual. E né? tem gente que hoje procura fazer umas barganhas também com obsessores, né? E muitos trabalhos espirituais, por exemplo, até para conquistar coisas que querem. Mas isso é uma besteira tem tão gente, grande. Eu falo porque tem gente que às vezes faz um trabalho de amarração, por exemplo, que ela quer tanto aquela pessoa, aí ela vai em determinado lugar e faz um trabalho com um espírito que ela julga vai ajudar e, na verdade, é um espírito muito ardiloso. Na verdade, ele vai ajudar, mas ele depois vai cobrar. E o problema, sabe o que acontece? Ele vai cobrar muito não caro. Não só cobrança, porque eu vejo aqui na casa pessoas que vêm passar em atendimentos, depois conversam com a gente, que elas às vezes fizeram um trabalho de amarração para casar com alguém, casou do jeito que ela queria. Só que depois a vida dela vira um inferno. Porque a pessoa no íntimo, ela sabe que ela não queria estar com aquela pessoa. Só que ela tá, né? E ela tá. Não ela consegue se livrar. Presa, né? Ela não consegue se livrar. O que ela faz então? Ela transforma a vida daquela pessoa no inferno. É verdade. E fica uma situação muito complicada para você resolver depois. Uma coisa que às vezes acontece nos trabalhos
o espírito ele pede, principalmente jovens, Uhum. que não tem ali um entendimento, mas tem muita energia e está aflorando tudo, né? 17, 18, 19 anos. Fala, não faça pactos. É. Não combine nada com nenhum tipo de espírito. Se desenvolva, pegue conhecimento, mas não faça combinação. Porque eles geralmente, eles podem até prover aquilo que você quer. Mas aquilo sai muito caro depois. É igual se a gente pensasse assim, né, Júnior? Imagina que materialmente o seu filho se envolveu com um cara, um bandido, por exemplo, né? E aí você tenta depois tirar o seu filho daquele meio e o bandido fala para você assim, mas não, tá combinado. Ele comprometeu comigo. Exatamente. Ele prometeu. Complica, viu? E aí você quer resolver, como às vezes um anjo da guarda faz quando vai resolver essa situação, um espírito protetor, um guia espiritual, né? Um cigano, um índio, um caboclo, e ele tenta negociar e do outro lado outra pessoa fala, outro espírito, não, ele prometeu que ia fazer tal coisa, ele prometeu que ia me dar isso, aí ele ele vem prometeu daqui que não e sei fala, o quê. não, mas ele não tinha consciência, ele não sabia direito o que ele estava fazendo. E aí assim já indo. vai todo o trabalho para tentar gente. desfazer o mal feito. Mal Né? feito, exatamente. E tem bastante gente que faz Tem. isso, viu, Gilson? Tem. Olha a pergunta da dona Débora ali, ô, Júnior. Como saber se a gente tem um obsessor? Como é que a gente sabe que a gente tem um obsessor? O meu obsessor pode ser vivo também, né, Gilson? Será que existe obsessor encarnado? Nossa, existe sim. Ah, Débora, o sentimento, a vibração, uma série de coisas. Existe o obsessor e existe a influência. São coisas A diferentes. influência é uma coisa mais leve, mais né? leve, Ela vem, vai, vem, Te vai. irrita e você fica O meio obsessor, assim, ele é o cobrador, ele quer estar ali direto. Aquela né? coisa constante, né? Como é que a gente sabe? Pela vibração e pelas ideias que vão se formando na nossa cabeça. Tá? Eu concordo. O obsessor vem da disso. palavra de você estar obcecado a alguma coisa. Às vezes a gente encarnado, a gente está obcecado, não é? E um obsessor, gente, eles são de muitas formas. Por exemplo, nós tivemos, nesses últimos anos, muitos desencarnes. E essa forma de desencarne é inconsciente para muita gente próxima, às vezes, da tua família, pessoas bem que você tinha muita afinidade e tudo. Sim. Essa pessoa vira um obsessor seu. Ainda mais se você não tem um pouquinho de conhecimento espiritual, espiritualista, se você não faz uma prece, não tem nenhum tipo de religião, crença, tudo, é muito mais fácil ainda dessa relação obsessora sua com esse espírito perdurar por anos e anos e anos e anos. Lembre né, que a obsessão está ligada a uma mágoa ou um sentimento de vingança. Exatamente. Né? Vamos dar um exemplo simples, material? Ou apego, né, hoje. Ou apego. Ou apego. Vamos dar um exemplo, então, Sim. simples, material. Imagine, por exemplo, que o pai separou da mãe. Ok? E os filhos não aceitaram. E aí o pai começa um outro relacionamento. Sim. Ou a mãe começa outro relacionamento. E os filhos começam a ser os obsessores daquela pessoa que entrou no triângulo, ali no relacionamento. Aí não tem ninguém desencarnado, né? Não, tudo encarnado. Mas não acontece muito isso também? Acontece bastante. Às vezes a filha, por exemplo, odeia com todo o sentimento aquela pessoa que está iniciando a relação com o pai que antes era casado com a mãe dela. Ou com o filho, assim por diante. E às então vezes a gente faz vai ver coisas propositais para atrapalhar, né? Vai com raiva, com ódio. E esse sentimento muitas vezes perdura até depois do desencarne, não é? Quando desencarna, não muda praticamente nada, essa que é a verdade. Sim. Né? É por isso, gente, a insistência em a gente sempre estudar e se desenvolver espiritualmente. É imprescindível para muitas coisas. Para o seu desenvolvimento moral, para você ter mais paz, para você perceber, às vezes, um sentimento que não é seu, para você perceber, às vezes, uma situação, uma pessoa, e falar, opa, acender a luz, né? E falar, não, isso aqui está estranho, eu vou fazer uma prece, eu vou ler algo que me exemplifique isso, e assim vai.
É só a gente, às vezes, é que as pessoas sabem o que elas também fazem bastante, que eu já fiz bastante. A gente mistifica demais essa questão de espírito. E eles não são místicos, eles são reais. Eles são coisas que existem, que ficam ali grudados em você, sim, que às vezes captam, sugam a sua energia, que te cobram e por aí vai, gente. Então a gente tem que tirar esse estigma, né, de misticismo e trazer para o mundo real. A dona Elizabeth está perguntando, ó, quando uma pessoa da família está com obsessor, todos da família se prejudicam? Olha, não é difícil não, é muito possível e muito provável que sim, porque quando você fala de família, você fala família, né? Todo mundo junto, todo mundo ali naquela egrégora, todo mundo às vezes com um objetivo comum e aquela convivência. Um obsessor só, ele às vezes ele pode estragar a família inteira. Isso Vou contar até um caso, né? aqui. A dona Giovana Nagano está aqui também, mandou um abraço. Está sendo envolvida também nas nossas orações, tá, dona Giovana? Só para vocês terem uma ideia, gente, até que ponto chega essa questão de uma obsessão. Quando uma pessoa ela traz do passado fraquezas, e todos nós trazemos alguma, esses espíritos obsessores usam dessas fraquezas contra nós. Isso faz com que a pessoa acabe se incutindo em vícios, vício do sexo, vício de drogas, vício do álcool, vício de fumo, de tudo jogo, aquilo, de jogos, de celular, de rede social, porque hoje tem tudo aquilo que você não tem controle gera um vício, né? Exatamente. Teve um caso que aconteceu aqui na casa, um deles, né, que eu me lembro, peço licença até para contar, que uma senhora que vinha pedir ajuda sempre para o filho com muito amor. Eu lembro que ela era muito amorosa, e ela vinha, todas as vezes passava com as entidades, acabava o atendimento, ela ficava conversando com os médios ou com as pessoas na casa, com a Sueli bastante. Sim. Né? E eu lembro que ela sempre pedia ajuda para o filho, para ver se o filho largava as drogas, para ver se ele trabalhasse, para ver se ele voltava ao centro espírita que ela frequentava. Ela passou anos aqui pedindo ajuda. Até que um dia ela chegou aqui muito feliz, falou, Gilson, olha, estou muito contente, essa casa me ajudou demais. Meu filho aceitou ir para o centro espírita. E ela falava emocionada. Depois ela voltou aqui e falou, Gilson, olha, é só coisas boas. Agora meu filho arrumou emprego, ele está bem, graças a Deus. Eu acho que agora ele vai se endireitar, ele vai encontrar o caminho dele. Né? Então ela estava muito feliz por tudo isso. O rapaz, logicamente, arrumou trabalho, ele foi ao centro, né, começou a se endireitar, mas aí entra as nossas fraquezas. É verdade. E aí é onde os obsessores, gente, ele não descansa, viu? Por isso que o Espírito fala, a espiritualidade fala, que a gente tem que, de alguma forma, mudar a nós, para a gente, aos poucos, mudar a energia do obsessor. Porque o obsessor, ele não tem prazo de validade. O Espírito fala que um obsessor, ele espera um dia, uma semana, um mês, ele é um paciente. ano, 10 anos, 100 anos, encarnações. Por isso só que para esperar o momento conscientizando. certo. Exatamente. E aí esse rapaz ficou bom, mas um determinado dia, ele estava com um problema, não sei o que era, uma frustração qualquer, ele acabou voltando para as drogas de novo. Ah, meu Deus. Sabe uma coisa aqui, só um adendo rapidinho, que o Espírito fala, ele fala assim, olha, você estar em paz não é a mesma coisa que você estar vigilante. Então, quando você estiver em paz, fique bastante vigilante. Tá vendo? Eu me lembro que ela comentou, né, que ele tinha voltado para as drogas e ela vinha depois pedir ajuda, só que ela veio na casa, voltou para a casa dela e mãe é mãe, né? É. Mãe tenta ajudar o filho até o último instante. Ela tentou impedi-lo de sair, porque ele já estava drogado, ele queria sair para buscar mais droga. Ela tentou segurá-lo, né, tentando socorrê-lo, ele não deixou, e a força dele, aquela influência espiritual foi tão forte que ele acabou espancando a mãe até a morte. Então, uma frequentadora muito amorosa da casa, e desencarnou assim, o próprio filho de tanto
obsediado que ele estava e as drogas que ele estava usando, tirou a vida da própria mãe. Aí vem a pergunta. Uma mãe que fez tanto por ele, né? Que doou a vida inteira, que buscou ajuda espiritual, que fez trabalho de limpeza, fez tudo para ajudar, não conseguiu. Falhou na missão e morreu até na mão do próprio filho. Aí você fala, puxa, então não funcionou. Aí vem os espíritos e falam, não. Não foi ela o que ela falhou, fez, não foi então, ela que falhou a missão. E olha que interessante, como faz a gente pensar verdade. o que é um trabalho espiritual e como que ele funciona, né? Ele falou o seguinte, não, tudo que ela fez foi uma semente que foi plantada no coração dele. Essa semente nunca mais será apagada. O fato dela ter se doado, ela ter ajudado, ela ter amado, ela ter dado a vida para resgatar, e mesmo assim ele não conseguir vencer a si mesmo, plantou-se uma semente no coração dele, que vai brotar somente nas próximas reencarnações. Ou seja, o espírito não está preocupado com hoje. Nem com o tempo. Nem com o tempo. Todo o esforço foi feito simplesmente para que pudesse ser colocado num coração difícil uma semente. Um ponto de luz, né? Um ponto de luz que a gente sabe que lá na frente iria desabrochar. É verdade. Eles têm uma sabedoria ímpar, impressionante de tratar todas essas coisas. E de exemplificar pra gente também, né Gilson? Exatamente. Porque às vezes você acha uma atrocidade uma condição dessa. Mas aí você vem com essa explicação, você vem que eles têm amor na visão de, às vezes, olhar o que a gente está fazendo, o que a gente está passando. Né, e Gilson? até eu estava lembrando aqui agora, Jônia, que a gente fala bastante dessa palavra desobsessão e da palavra que se usava antes, né? Quando você está fazendo, por exemplo, deixa eu lembrar de novo a palavra que a gente falava do catolicismo antes, que era? Como? Quando você fazia a desobsessão era chamada de? Exorcismo. Exorcismo. Que o exorcismo, gente, é como você separar a briga de cachorro. Os cachorros ali estão tão, né, emaranhados um no outro, que você tem que jogar água quente, você tem que jogar alguma coisa para cortar aquele, fazer aquela separação meio abrupta, né, entre o obsessor e o obsidiado, não é? A desobsessão já é um trabalho de conscientização do encarnado. É como se fosse, nas casas espíritas, eles fazem a doutrina, eles fazem a doutrinação do espírito, né? Isso, e na verdade, se você olhar, a gente tem que doutrinar mais o encarnado, né? É verdade, para que ele não se afinize com aquilo tudo. Exatamente, né? Porque a postura dele mudando, vai mudar a postura do obsessor. É verdade. Né? O pessoal está falando bastante aqui de droga, de álcool. Uhum. E isso, gente, é uma porta, né? Hoje, eu acho que a gente tem um problema crônico de álcool e alcoolismo. Porque, é muita gente que bebe, que faz uso de bebida alcoólica. É muita gente. E você vê que não tem nenhum tipo de informação de que aquilo pode te causar dependência, de que pode te causar uma série de coisas, inclusive problemas de saúde e tal. O cigarro não era assim. Lembra? Lá atrás eram propagandas maravilhosas que se fazia sobre o cigarro. Com música, com caras, pessoas bonitas no cavalo, pessoas bonitas praticando esporte, por aí vai. Associando, né, esporte com saúde. Eu acho que hoje a bebida alcoólica ela está mais ou menos nesse pé, só que ainda não se faz nada de conscientização. Eu acho isso uma falha muito grande, inclusive do nosso governo. Agora, só emendando o assunto. Agora, sim, o que causa de obsessão, de aberturas, porque tanto o álcool, qualquer tipo de droga, ele altera o nosso sistema cognitivo, ele abre certos tipos de consciência, ele deixa você completamente à mercê, às vezes, de certos tipos de vibrações. Então você vê que muita gente faz muita besteira, depois não lembra. E isso tudo, gente, são questões de consciência espiritual. Não tem problema, às vezes, você tomar
um copo de vinho, mas você não pode chegar numa condição de você ser obsidiado, de você ser possuído de uma certa forma, né, o Gilson? Isso faz, às vezes, a gente até acordar de madrugada, né, seu Flávio? Quando a gente faz os nossos desdobramentos e tem que voltar rapidamente para o corpo. Geralmente é por volta dessa hora, viu? Deixa eu falar um assunto aqui, gente, que me veio agora, para a gente entender um pouquinho esses processos de obsessão, essas influências espirituais. Aí eu vou jogar a pergunta aqui novamente para o Júnior. Júnior, imagine a seguinte situação. Século XVII, XIV, XII, XIII, até o século XVII. Muitas vezes, dentro da igreja, condenava-se a questão da relação sexual. Sim. Principalmente dentro do clero, não é? Era proibido. Era proibido. E, logicamente, uma vez os espíritos falaram que a gente reencarna dentro de determinada religião para a gente se aprimorar. Então, uma pessoa que tem, muitas vezes, os desejos ainda mais aflorados, reencarnam em religiões que têm clausura, que é uma forma de você tentar segurar os instintos do seu espírito para você se melhorar, né? Então, você imagina muita gente nessas condições, e aí a gente vê a ignorância humana, onde muitas pessoas eram cortadas o seu órgão genital, tanto homem quanto mulher, queimados, né? Cortados, mutilados, seios mutilados, órgãos genitais mutilados, né? Queimados. Tudo isso aconteceu. Agora, esses espíritos que desencarnaram dessa forma, muitos deles desencarnaram de dor, eles viram obsessores. E o que eles vão cobrar dos seus obsidiados? Já parou para pensar? Olha o que ele fez comigo, o que o obsessor quer? Vingança. Ele quer o mesmo, fazer Olha o que eu vou fazer com ele. Exatamente. Então, muitas obsessões que faz com que as pessoas, às vezes, né, não consigam lidar com ela mesma, com sentimento, com pensamento, está ligado também a situações do passado que nós, infelizmente, causamos, ou por saber ou sem saber. E vale a pena dizer que certos tipos de obsessões, quando não tratadas, observadas, até mesmo manipuladas espiritualmente falando, Gilson, ela dura encarnações, às vezes. Sim. Dura encarnações. Até o espírito perdoar, né? Até o espírito perdoar, se tornar consciente ou perceber que aquela cobrança que ele está fazendo já foi, ou ele aprendeu, ou ele percebeu algo de uma informação espiritual, para ele que se tornou mais consciente, né? E largou aquela, vamos dizer assim, aquela missão que às vezes eles adotam como meta, né? O álcool, gente, eu vejo que tem várias pessoas falando a questão do álcool, né? De vizinhos, de filhos, de marido. A Elizabeth ali falando do vizinho, né? Alcoólatra. Isso. É bom entender que quando uma pessoa está envolvida com qualquer tipo de vício, álcool, bebida, sexo, primeiro, ela está doente. Exatamente. Segundo, nem sempre ela tem consciência que aquilo é uma doença. Exatamente. Terceiro, ela não consegue ter força de vontade para vencer sozinha. É verdade. Então, você falar para um cara que é alcoólico para ele parar de beber e ele sozinho tentar parar, é difícil. É difícil. Alguns conseguem, né? Mas é porque já tem ali todo um trabalho feito pelos espíritos ou pelos encarnados para poder ajudar, mas não é fácil. Então, o que a gente tem que fazer? Trazer essa pessoa para um outro tipo de pensamento, um outro tipo de energia. Uma e consciência entender, melhor, né? Consciência e entender o que é que gera frustração nessa pessoa. É verdade. Você pode ter certeza que são pessoas que têm algum tipo de frustração. Ou é no trabalho, ou é no relacionamento, ou com ela mesma. Ou são as coisas que aconteceu na infância. Ou da infância. São os traumas que ela carrega. Muitas pessoas, às vezes, desculpa falar, gente, mas foi abusada, foi maltratada. E isso traz um buraco, ou foi criado de uma maneira, às vezes, sem a mãe, sem o pai, ou o pai não gostava. Tudo isso traz
essa vibração, esse sentimento, traz para o adulto. E o adulto, às vezes, ele não sabe lidar com isso, ele não lembra direito disso, e aí ele busca essa válvula de escape, né? Que é como se você se anestesiasse e não sentisse mais aquele sentimento. Então tem toda essa parte vibracional, emocional, mas tem a parte química, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela considera o alcoólico doença, é fato, é uma coisa protocolar deles, e tem os tratamentos, né? Então, só que assim, é igual eu falei agora há pouquinho, eu acho que os governos, politicamente falando, não falam nada a respeito disso. Eu acho uma pena, viu? E a pessoa que desencarna com problemas de obsessão, como que ela fica no plano espiritual? De Porque a gente sabe que alguns, a obsessão é tão grande que eles entram, inclusive, no suicídio, né? Exatamente. Elas continuam sendo obsidiadas. Infelizmente. Porque aquela cobrança ela não cessa de uma hora para outra. Às vezes, a condição metafísica que faz um espírito ficar ali grudado em você, você vai e comete o suicídio, você só vai, às vezes, de uma certa maneira, até facilitar ainda a cobrança daquele espírito, daquele obsessor. A dona Cristina pergunta se depois do desencarne, se a gente tem consciência dos atos em nossas reencarnações. Não. Nem sempre, viu? Não de imediato, né? Não, Gilson? você tem que ter esclarecimento para poder acessar esses arquivos. A grande maioria não tem. São fases, né, que vai... É só olhar hoje, né? Quantas pessoas que se debruçam para estudar sobre esse assunto. Quantas pessoas do seu meio que você conhece que para hoje para ouvir sobre o assunto. Às vezes a gente tenta falar, a gente tenta esclarecer, a gente tenta conversar, as pessoas não querem ouvir. Então é um número muito pequeno ainda de pessoas que têm ciência sobre isso, tá? Uma vez o espírito ele trouxe uma explicação assim. Ele falava que quando ocorre o desencarne, a primeira coisa é o desenlace, é o aceite. É o aceite de que você não tem mais físico e agora você tem só o etéreo. Ali você vai começar a ver as presenças e os lugares. Aí você vai ter consciência. E aí já se torna uma nova fase para onde você é direcionado. Chegando nessas fases, você aprende, aceita, tal. Aí você passa dessa fase para uma escola, para um lugar onde você se reconhece de verdade como alma, como espírito. Ali você vai estudando. E aí tem as hierarquias. Tem o perdão, tem um monte de coisa que você tem que fazer ainda para você sair daquela condição. Dali por diante, quando você está num outro plano um pouco mais ascenso, aí você começa a lembrar de quem você foi nas outras e outras encarnações. É interessante isso, viu? A dona Joana está dizendo que o pai dela começou a beber depois que a filha foi atropelada e ficou em coma 6 meses. E depois teve a separação, né? É aquilo que eu falei, tem sempre um trauma, um gatilho, uma frustração, um gatilho que se deve trabalhar. E pegando esse gancho do que você está dizendo aí, ô Júnior, no livro Corpo Fechado, do Robson Pinheiro, se eu não me engano, o João Cobu, que é o espírito preto velho que está ali na história, é contada a história de uma mulher, por exemplo, que ela não casava. Não sei se você lembra dessa história. Não, desculpa. Ela era evangélica, ela não casava e ela não sabia por quê. E o sonho da vida dela era casar. Isso a história contando, tá? E aí o que acontece? Ela passando na rua, ela vê uma mulher jogando búzios. E mesmo ela sendo evangélica, ela tem curiosidade e querer saber, porque ela não tinha resposta. E aí a mulher tira búzios para ela, vê algumas coisas ali, conta e fala o seguinte: olha, hoje à noite o espírito vai na sua casa e vai te dizer exatamente o que aconteceu. E ela vai para casa achando que... vamos ver, né? Será que é verdade? Será que não é, né? Nada. E quando ela vai dormir, o espírito vai realmente à casa dela. Só que ele tenta entrar na casa dela e não consegue. Tamanha energia ruim que estava dentro da casa. Ela estava dormindo. Quando esse espírito vai, ele leva um outro, que é fosse um aluno, para poder entender o que estava acontecendo.
Eles veem essa mulher deitada, o corpo dela deitado na cama, igual quando a gente está dormindo, só que o perispírito dela a quase 1 metro acima do corpo. Sim. E o perispírito não era igual ao corpo físico. O corpo físico é uma pessoa jovem, bonita. O perispírito é de uma mulher totalmente envelhecida, magra, muito magra, com uma feição muito ruim, muito doente. E ele percebe, então, que ela, quando estava em desdobramento, ela assumia aquela forma. E aí ela sai do corpo, ela se desloca do corpo e vai para uma outra sala, e o espírito de luz acompanhando. Chegando nessa outra sala, tem um homem amarrado numa cadeira. E ela, então, vai até ele e começa a brigar com ele, dizendo assim: você é meu, você nunca vai sair daqui, você vai ficar preso comigo. E por que ela não casou? Você vê, ela saía do corpo, ela fazia isso. Ela ia buscar o espírito desse homem em algum lugar e o aprisionava à noite. E aí então o espírito de luz começa a contar para o jovem aprendiz tudo o que estava acontecendo. E aí ele fala: mas por que ele faz isso com ela? Fala: porque ela tem um desejo de ficar com ele, ela não aceitou que ela não poderia mais ficar com ele. E aí vai contando o restante da história. Eu não vou dar spoiler, então, né? Mas vai entendendo por que aconteceu então, tudo mas isso. Isso é uma condição até de pessoas normais, assim, pessoas da vida corriqueira, porque tem, às vezes, a pessoa se separa e ela não consegue mais nenhum tipo de relação. É porque, de fato, ela não aceitou, ela não entendeu aquilo, e aquilo vai prendendo, igual mais ou menos, não diria que é exatamente essa história, mas você fica preso numa energia, você não dá espaço para uma outra, né, Gilson? Exatamente. A dona Elizabeth Sim. Cleusa, ela diz assim: Júnior, boa noite, meus irmãos. Tenho muita tristeza, pois tenho uma filha que ainda usa cocaína. E já não aguento mais, me ajude. Olha, eu sugiro um trabalho de desobsessão, que você faça as preces para ela, que você cuide dessas questões vibracionais para essa menina. Isso é um ponto. O segundo ponto é uma clínica, uma questão médica. É necessário, gente. Os químicos que têm esse tipo de droga é muito forte, é muito dominativo. Então, às vezes, a pessoa por si só, é muito difícil ela se livrar daquela condição dependente da droga. E terceiro, o apoio psicológico. Ver o gatilho, né? Qual que foi o trauma, a tristeza, o sofrimento, a perda, ou sei lá, o tipo de emoção que essa menina tem aí no coração que desencadeou todo esse processo para que ela fique presa. Entendam que não é só espiritual, é psicológico e é químico também. Então tem que juntar essas forças. Dependendo do dano, né, que foi causado, né? Não é verdade, Gilson? Porque quanto mais tempo um obsessor está próximo ou unido à energia da pessoa, mais influência e mais danos ele já causou. É verdade. É igual quando a gente olha, por exemplo, 2 pessoas trabalhando juntas. Sim. Vai chegar um tempo que um vai pegando um pouco o trejeito do outro. É verdade. Você pega um casal, por exemplo, você vai vendo que depois de anos em convívio, o marido vai se assemelhando com algumas coisas da mulher e a mulher do marido. A criança, mesmo adotada, quando ela mora muito tempo com os pais adotivos, até o rosto, as feições, vai se afeiçoando, vão ficando parecidas. Então, quando tem um obsessor que está muito grudado há muito tempo com a pessoa vai também assimilando. Às vezes a sua aparência não é sua, é do seu obsessor, né, Gilson? Muitas vezes. Por isso que você olha no rosto da pessoa. Você vê ela estranha. Você vê. Não, tem pessoas que a gente olha dá medo. É verdade. Você olha para aquela risada pessoa aqui, mas é uma coisa séria isso. Você olha para a pessoa, às vezes ela está passando uma vibração tão pesada, tão ruim, e a pessoa fisicamente ela é bonita, mas vibracionalmente a energia está muito horrível. É verdade. Então ela está se afeiçoando do obsessor. Então é interessante que nesses casos, que nem você falou, muda dependendo a questão química, por quê? O obsessor ele bebia muito no passado, ele vai te instigar a beber. Quando você começa a beber depois de um tempo, gera dano no seu fígado, gera dano
também no seu cérebro. Neural e por aí vai. Neural. Se ele usava cigarro, drogas ou qualquer outra coisa no passado, e isso vier em qualquer pessoa encarnada, isso vai também danificar os seus tecidos espirituais. Então você vai ter que ter ajuda física, que nem você falou, médica, psíquica, espiritual, todos os recursos possíveis para dar sustentação. Mesmo porque o ser humano é isso, né? Ele não é só físico, não é só espírito, não é só psique. Ele é esse conjunto, né, Gilson? Exatamente. E às vezes, gente, tratando ainda dessa questão de obsessão, um obsessor, às vezes, ele permite, ele mantém ali a vibração dele. Sim. Mas ele permite que você trabalhe, que você conquiste algumas coisas, que você se relacione, que você vai em frente. Mas sempre você com aquela angústia, com aquela depressão, com aquele sentimento ruim. Existem depressões... só um pouquinho. E existem essas formas de obsessão, às vezes elas perduram a vida inteira, Gilson. Sim, ou até mais, né? Aqui é Dona Thaís, você estava falando, né? Dona Thaís Santos, 29, @hotmail. Ela botou até endereço aqui dela, do e-mail. Ela diz assim, o que entender sobre os espaços que pedem bebidas, joias, maquiagem, as pombagiras? É justamente o que você estava dizendo, se o espírito está naquela faixa vibracional, muitas vezes você tem que negociar, né? Então, quando é feito, igual no Vale dos Reis, um trabalho de desobsessão, em trabalhos que você coloca representação de sapo, representação de aliança, de cigarro, bebidas, de perfume. De perfumes, de maquiagem, que são os elementos usados para que se negocie no plano espiritual uma troca. Porque eles não estão encarnados, eles não conseguem ter acesso. Mas se você consegue trabalhar uma vibração ou uma materialização no plano espiritual, para que eles tenham acesso daquilo que encarnado eles não conseguem mais. Exatamente. Então, os próprios trabalhos, né, dos protetores, eles materializam esses elementos no plano espiritual para que eles tenham acesso de algo que eles consigam pegar. E você imagina quanto que não vale para eles acessar, por exemplo, um cigarro para um espírito que foi viciado a vida inteira e não consegue mais fumar no plano espiritual. Mas também não larga ali o algoz dele. Exatamente. Então, você quer fumar novamente, ter aquela sensação do cigarro que você tinha aqui na Terra? Nós vamos materializar um cigarro para você experimentar. Olha, o seu obsessor, ele fez um trabalho, ele mandou isso aqui para você, para que você se satisfaça e pare com essa cobrança. Só que eles não fazem só isso, né? Eles fazem um trabalho também, gente, de conscientização dessas formas espirituais inconscientes. Ela falou ali pombogira. É um termo bem genérico, esse da pombagira, esse termo. E o que a gente tem que observar, às vezes, é a inconsciência do espírito. Talvez não é nem esse termo que aquele espírito pode ser denominado. É um outro tipo de denominação. Muitas ciganas eram chamadas de pombagiras. Exatamente. Compulsão alimentar também é obsessão, Dona Lisete? Também. Sim, também é obsessão. Compulsão por chocolate também é? Sim, tudo Açúcar. Aquilo que você não tem controle. Também. Tá? Só que tem estágios mais avançados e menos avançados. Geralmente compulsão, cara, ela é ligada a traumas, né? A traumas, né? Sim. A coisas decepções, coisas que você passa na infância. Você sente segurança ali enquanto você está fazendo uso ou da comida, ou da bebida, ou do doce, ou esse tipo de coisa. É onde você se sente bem. Então, isso uma forma de compensação do cérebro. E aí se torna compulsão, mas aí, gente, ou engorda demais, ou causa danos na saúde, no pulmão, e por aí vai. E são coisas que a gente resolve, igual essa menina que a gente falou da cocaína. A dona Helenira, ela fala assim, assisti um filme, assisti um espírito, um espírito falando que cigarro vale ouro. Se vocês olharem, por exemplo, nas prisões, qual que é o principal dinheiro que tem dentro da prisão? Cigarro. O cigarro. Cigarro, moeda de troca.
tem dificuldade de ter ele lá dentro, ele. né? Então, no verdade. plano espiritual, a mesma coisa. O cigarro, esses elementos todos que são usados em trabalhos de desobsessão, é justamente que os espíritos utilizam desse material para materializar no plano espiritual, tá? E fazer com que esses espíritos tenham acesso à matéria daquilo que é colocado ali dentro, tá? Por isso que é colocado. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos cuidados de você, por exemplo, mexer com essas coisas, o Júnior falou de ficar invocando espíritos, né? Exato. Ó, a Elina Cavalcante, ela falando ali, ó. Quem tem síndrome do pânico tem obsessor? O que você acha, Gilson? A síndrome do pânico, toda síndrome é chamada de doença. Quando você tem muito pânico de alguma coisa, você pode, na sua memória regressa, ter a referência de uma situação muito ruim que você viveu. Então, por exemplo, a pessoa que tem medo, né? Inconsciente, né? ela não sabe do que foi, mas ela sabe que ela tem medo, Só né? tem o sentimento, né? Então, por exemplo, a pessoa tem medo de ficar dentro de um elevador. Ela não sabe que ela morreu soterrada na outra vida. Ela morre de medo de entrar na água. Ela não sabe que ela morreu afogada. Tem gente que não come peixe porque morreu afogado na vida anterior. E aí, como a pessoa se afogou e fica aquele gosto da água salgada, a lembrança dos peixes que ela viu quando ela estava desencarnando, isso ficou tão impregnado na mente dela que nessa vida ela tem aversão a peixes, por exemplo. É verdade. Então, se a gente não tiver esse entendimento, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Mas na síndrome, por exemplo, que você falou do pânico, se a gente souber trabalhar, a gente vence. Se a gente der força à síndrome, a gente atrai outros espíritos que também têm medo. Aí, por afinidade, a gente vai atraindo esses espíritos e vai ficar mais difícil da gente vencer aquela situação. Fiquei transfigurando a olho, a boca, o nariz. Acho que o cara falou que estava fazendo a mesa radiônica e sentiu o corpo todo transfigurado. Por quê? Você captou a energia do espírito que estava ali. Tem que ter Angélica. Mas tem que ter bastante consciência para fazer, canal, né? Para fazer esse tipo de abordagem magnética, viu? Tem que estudar bastante, tem que ter bastante equilíbrio, porque ele mexe com registros, né? Gente, tem muita pergunta interessante. Eu acho que a gente vai ter que voltar com esse assunto depois. Estou tentando ver aqui volta um pouquinho. Aqui? Aí. A Silvia? Meu filho de 8 anos. É Silvia Batagim? Batagim. Meu filho de 8 anos reclama de dor de barriga perto da bexiga. O que será que pode ser? Os médicos enrolando. Ah, tá. Eu acho que eles têm que fazer esse exame aí. Não deve ser, talvez não seja nada importante, mas é bom fazer esses exames aí. Eu pensei que fosse um outro tipo de contexto de pergunta. Eu não sei se, dona Silvia, se tem couve aí onde você reside, no país que você na está. Inglaterra, né? Será que tem? Se tiver couve, tenta dar para ele chá de couve ou suco de couve, tá bom? Ou alguma outra folha que você possa fazer suco para ele tomar, tá bem? Nós vamos pedir para a espiritualidade ajudar, para os médicos espirituais te ajudar, para poder ajudar e tirar esse probleminha dele. Ou seja, né? Hoje ainda, se você puder, põe um copo com água, põe o nome dele aí. Exato. Faz a prece aqui com a gente daqui a pouco, né, Gilson? Exato. E dá essa água para ele tomar. Tá bom? Eu acho que isso é um bom lenitivo para uma coisa ainda que você não sabe ainda que ação tomar, né, Gilson? Sim. E dona Selma, o bocejo é troca de energia. A gente está liberando energia. Por isso que acontece na hora do Ângelus ou quando você está rezando. Tá bom? Geralmente quando os médios voltam depois da incorporação, eles bocejam bastante também, que eles liberam bastante energia. Vamos convidar a você meu irmão, você minha irmã, para juntos fazermos a nossa prece, a nossa oração. Um assunto eu sei que é fabuloso, dá para a gente ter muitas outras perguntas a fazer, mas se for o caso a gente faz na próxima semana, né, Júnior? É verdade. E eu vou convidar o Júnior para fazer conosco essa prece, agradecendo mais uma vez a Deus a oportunidade de aprender
e a toda a ação dos Espíritos em nos ajudar, para que possamos ser na terra bons instrumentos úteis da paz de Deus. E com essa vibração, gente, a vibração do bom amor dos Espíritos de Deus, a vibração de Maria Santíssima presente aí no lar, no coração, presente aí no seu espaço, sabe? Que todos possam se beneficiar dessa vibração e, de uma certa maneira, começar a fazer as correções vibracionais e espirituais que cada um precisa, que cada lar, que cada família precisa. Oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro de um filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir teus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e pela imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conhece o meu desespero, a minha dor e o quanto eu estou amarrado por causa desses nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos teus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não possa ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junta teu Filho e meu libertador, Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó. Peço-te que o desates para a glória de Deus e por todo sempre. Tu és minha esperança, ó Senhora minha. És a única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, Mãe. Guarda-me e guia-me. Protege-me, ó seguro refúgio. Maria, desatadora dos nós, rogue por todos nós. Amém. Que assim seja. E aos irmãos que querem vir aqui à casa, a dona Rosângela perguntou como é que pode se tratar aqui na casa. A casa fica localizada na rua Jaraguá 371, no bairro do Bom Retiro, São Paulo. Tá bom? Então você pode vir na rua Jaraguá, passar no atendimento todos os dias de segunda a sábado. Tá bem? Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Fiquem em paz, que Jesus nos acompanhe.